dinossauro! Cabeça de dinossauro! Cabeça de dinossauro! Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a que horas que você vai ver esse vídeo, mas, como você deve ter percebido, aqui eu vou gravar uma série de vídeos, não só esse, tá? Uma série de vídeos, trazendo repertório com rock, né? E eu vou começar com Titãs, Cabeça de Dinossauro. Tá? O intuito é que você amplie seu repertório, possa usar é, essas músicas que eu vou explorar nas suas redações, tá? E nessa série específica sobre Cabeça de Dinossauro, a gente tem um elemento aí diferencial, que esse álbum, Cabeça de Dinossauro, dos Titãs, ele foi escolhido como uma das obras obrigatórias, uma das obras de leitura obrigatória, ou de apreciação obrigatória, né, do vestibular da UEL, tá? Para o ano de 2025 e para os anos seguintes. Até quando a gente não sabe, mas por enquanto, leitura obrigatória. Então, nesse vídeo específico aqui, eu vou fazer uma introdução à obra e depois eu vou fazer um vídeo para cada uma das músicas, tá legal? Então, o contexto histórico e social do disco, que foi lançado em 1986, é o terceiro disco da banda, é um contexto de fim da ditadura militar, tá? Que é marcada por muita censura, né? E por bastante violência, né? Inclusive violência às vozes críticas ao sistema, né? Nós temos os exílios, temos as torturas, né? Tudo isso que você já estudou aí nas suas aulas de história, né? Agora, o que talvez você não saiba é que mesmo com o fim da ditadura militar, a censura continuou, embora que de forma mais branda, tá? E esse disco, por exemplo, do Titãs, Cabeça de Dinossauro, ele, em decorrência de sua ousadia, de sua linguagem típica do rock and roll, contestatória, muitas vezes agressiva, ele foi censurado, né? O que significa essa censura, que eu estou chamando de mais branda? Não houve a proibição de que o disco fosse gravado e nem de que o disco fosse vendido, né? Mas houve a proibição de que algumas faixas dele, algumas músicas dele, fossem colocadas para exibição pública, né? Então, algumas músicas do disco não poderiam ser exibidas na televisão, rádio, tá? Nas estações de rádio, e só poderiam ser ouvidas nos ambientes particulares, né? Então, quem comprasse o disco poderia ouvir em casa, mas e essas músicas poderiam ser cantadas em shows, desde que as partes proibidas delas, como por exemplo lá em Bichos Escrotos, né, tem um trecho em que fala vai se, né, essas partes não poderiam ser cantadas em shows, tá beleza? Então a censura continua no Brasil, embora, né, a ditadura militar tenha acabado. Uma outra coisa aí desse contexto histórico-social é que nós tivemos a eleição do Tancredo Neves, né? Não foi uma eleição direta, você viu nas suas aulas de história, mas, de qualquer maneira, era uma eleição que trouxe para a população uma esperança, né? Afinal de contas, nós saíamos de uma sequência, né, de presidentes é, é, colocados pelo regime militar. E aqui nós tínhamos um presidente colocado por representantes da sociedade civil. Só que o Tancredo morre antes mesmo de assumir. Então a gente tem uma esperança e uma decepção, né? E quem assume, então, é o José Sarney, né? O Sarney, que também é, de alguma maneira, uma esperança, né? Não é o Tancredo, mas é o Sarney, continua sendo da sociedade civil, né? E ele traz o plano cruzado e mais uma série de outras medidas que são impopulares numa tentativa de controlar um problema que é bastante marcante e incômodo para a população brasileira, justamente a inflação, tá? Então,
esse elemento aí para a gente pensar a respeito aqui, né, que eu quero marcar com vocês a permanência da censura, né, mais branda, mas segue existindo, a eleição e a morte do Tancredo, o fim da ditadura militar. As temáticas desse disco são temáticas de fato mais ligadas às questões sociais, a organização política do Brasil, a condição do trabalhador brasileiro, a segurança pública do país, né? As características da chamada família modelo, né? O modo como o indivíduo lida consigo mesmo e com o mundo, questões ligadas à economia e questões ligadas à religião. Tá? Não sei se você já ouviu esse álbum todo, se não ouviu, sugiro que ouça, tá? E você vai perceber essas temáticas aí em algumas músicas, né? Umas com mais do que uma dessas temáticas, outras com uma só dessas temáticas, e isso vai te ajudar, né, numa experiência estética e ética e filosófica de pensar melhor o lugar em que você se encontra, o contexto em que você se encontra, a realidade na qual você se encontra, e assim você vai conseguir também escrever redações melhores, com maior profundidade de argumento. Tá? E isso que eu estou dizendo de encontrar-se melhor e entender-se melhor, assim como também entender melhor o seu entorno, eu bebo no Humberto Eco, tá? Uma obra dele chamada Obra Aberta. Um dos elementos que ele coloca é essa evidência de que, com a experiência estética das artes, a gente consegue se entender melhor e consegue também entender melhor o nosso entorno. Dessa maneira, então, a gente consegue lidar melhor com as nossas questões existenciais, né? Os recursos estilísticos frequentes nesse álbum são a anáfora, né? A anáfora, não sei se você se lembra, mas a anáfora é a repetição sistemática de palavras ou de estruturas sintáticas no início de diferentes frases. Tá? Uma outra característica bastante frequente é a ousadia linguística, né? Você tem ali, eu já falei, né, palavrões, né? Você tem ali frases de impacto bastante fortes, né? Você tem nonsenses, né? O nonsense que é, parece que não faz sentido isso, e depois a gente vai viajando ali, ou vai pensando ali, e fala, isso faz sentido, né? Presença muito frequente, né, de rimas, o que dá para as músicas um ritmo mais intenso ainda, né? A presença da poesia concreta, né, o Arnaldo Antunes, já vou falar dos integrantes da banda, mas o Arnaldo Antunes ele tem uma ligação muito forte com a poesia concreta, ele é um poeta, né? Então a poesia concreta ela está presente aí ao longo do álbum praticamente inteiro. Tá? Um ritmo dançante da banda. Esse álbum é o terceiro da banda, os outros dois, o primeiro se chama Titãs e o segundo Televisão. Né? Nos outros dois eles já apareciam em programas de auditório, como o programa do Chacrinha, por exemplo, e eles faziam coreografias. Né? As artes visuais, eu vou falar já, ou já estou antecipando aqui, né? Elas são parte das preocupações estéticas da banda. Né? Então esse ritmo dançante ele não é só um ritmo feito para que a gente dance de qualquer maneira. Ele também contribui para algumas questões coreográficas e bastante teatrais que o grupo usa no palco, né? Usava no palco, e eu falo usa porque agora a gente tem, o grupo continua, né? Mas a gente tem um reencontro de integrantes que
saíram da banda, né? Eles não foram reintegrados à banda, tá? Eles saíram da banda e agora eles estão como convidados, né, nesse projeto de voltar a alguns shows com músicas que eles gravaram em discos anteriores. As características da banda aqui, então, né, são 8 integrantes. O Arnaldo Antunes, aqui, deixa eu puxar, que eu tenho uma imagem aqui. Não. Então, você vê aqui 12 integrantes, né? Mas desses 12 integrantes, os que estão no álbum Cabeça Dinossauro são esses aqui, tá? O Paulo Miklos, o Nando Reis, o Branco Melo, o Arnaldo Antunes, o Tony Bellotto, o Sérgio Brito, o Marcelo Fromer e o Charles Gavan. Bem? Esses outros 4 aqui, eu liminha mais como produtor. Tá? O Ciro Pessoa sai da banda, o Beto Lee também, tá? E o André Jung também, antes da gravação do álbum Cabeça Dinossauro. Então, já falei, né, sobre as artes visuais que caracterizam a estética da banda, as danças e coreografias, tá? Mas não falei sobre características. Eu não vou falar sobre características de cada um dos integrantes, mas o fato é que esses 8 integrantes aqui, quase todos estudaram no Colégio Equipe. A banda ela começa, né, como uma banda de garotos, né, jovens, adolescentes, e se reúnem para tocar juntos. Eu não sei se você gosta de tocar, eu gosto. Eu já tive banda, já, né, nenhuma delas foi para frente, inclusive pela minha falta de talento para música, né? Todos eles eram estudiosos, né? Quando eu falo estudiosos, estou dizendo que eles tinham apreço pela literatura, apreço pela leitura, apreço pela intelectualidade. Tá? Todos eles de classe média ou alta, né? Estudavam numa escola particular famosa de São Paulo, tá? Ali na Zona Oeste. Tá? Todos tinham já, quando formaram, né, essa versão final do Titãs, alguns projetos pessoais e musicais existentes. Tá? Então, era uma banda de brincadeira, né, do Equipe, e essa coisa vai ganhando, né, corpo. O Tony Bellotto, por exemplo, não estudava na Equipe. Tá? Ele entra na banda num outro momento, ali, não lá no tempo do Equipe. O Charles Gavan também. Tá? Ele entra na banda em outro momento. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero marcar é que todos têm essa pegada intelectualizada. Então, que parece não planejado, que parece à toa, pode não ser tão à toa assim. Né? A construção de um nonsense, o que não tem sentido, ela só pega quando é feita a partir de de um cuidado real, né, com o que está acontecendo no entorno, com o que está acontecendo na letra. Né? Você tem que ter, no mínimo, alguma sonoridade que pegue, né? Ou ainda algum jogo de linguagem para que, de fato, haja esse não sentido e haja, nesse não sentido, a possibilidade de construções de sentido. Como, por exemplo, nessa música de abertura do álbum Cabeça Dinossauro. Né? Quando tem só cabeça dinossauro, pança de mamute e espírito de porco, né? São 3 termos ali. Falar, mas isso não tem sentido. Né? Mas isso junto com uma bateria agressiva, né? Faz algum sentido maior. Né? E então, e ainda junto com uma organização sintática, eu tenho cabeça de dinossauro, pança de mamute, espírito de porco. Então eu tenho sempre um núcleo, cabeça,
pança, espírito. E logo depois desse núcleo eu tenho um determinante. Cabeça de dinossauro, cabeça de dinossauro, pança de mamute, espírito de porco. Então percebe que mesmo nesse aparente não sentido, tem uma organização. Né? E nesse aparente não sentido existe uma abertura para uma construção de significado. Né? De repente, um conjunto de provocações, cabeça de dinossauro, espírito de porco, pança de mamute, ou uma autodenominação. Eu sou sim do rock and roll, eu sou sim da agressividade, daí cabeça de dinossauro, pança de mamute e espírito de porco, sim. Né? Então, isso é interessante de a gente pensar, né? A gente saber, tá legal? Então, todos os estudiosos, isso aqui marca bastante, né? Todos essa de classe média ou alta, marca importante, tá? E cada um com uma característica singular, com um estilo singular, e ok. Tá? As artes visuais que caracterizam, né, a estética da banda, tá? Isso marca, né, a musicalidade que vai para a ideia da dança, né, da coreografia. Tá? Aqui uma curiosidade, existiam muitas diferenças na banda, né, e a banda negociava muito para conseguir fazer as coisas. Né? Então a banda fazia reuniões e tudo, de acordo com os relatos deles, num livro do qual já vou falar, era votado nas reuniões. Tá? Então havia muita negociação, muita discussão mesmo. Né? E você deve imaginar as dificuldades para alinhar os interesses, alinhar os planos de 8 jovens inteligentes que vinham aí, né, fazendo críticas ao ambiente no qual se encontravam e pensando mais profundamente sobre esse ambiente, e que questionavam uma série de questões, inclusive a própria televisão, né, o próprio mercado. E aí, como estar dentro do mercado, fazendo crítica ao mercado, e aí como é que fica isso? Eu estou dentro do mercado, eu faço críticas a ele. Né? Eu me favoreço do mercado e ao mesmo tempo eu faço críticas a ele. Mas o caminho está em sair do mercado, né? Ou usar o mercado para mudar o próprio mercado. Né? Ou usar o mercado para que as pessoas percebam, né, como que funciona esse mercado, para que elas possam também ser mais livres em relação a esse mercado. Né? O álbum, então, é o terceiro da banda. O primeiro, Titãs. O segundo, Televisão. Tá? E esse terceiro álbum, que é o Cabeça Dinossauro, ele marca um posicionamento de fato mais rock mesmo da banda, sabe? Um estilo mais pesado, mais agressivo. Né? Diferente dos outros dois álbuns, né? Com os outros dois álbuns a banda fica mais caracterizada com uma espécie de um pop rock, né? New Wave, as musiquinhas mais tranquilinhas, né? Nessa daqui não, as músicas já são mais pesadas, de fato, mais agressivas, tá? Vou terminando por aqui esse primeiro encontro nosso, mas eu vou te fazer algumas sugestões, tá? A primeira sugestão é que você escute o álbum na íntegra, com as músicas na ordem em que elas foram colocadas nele, tá? Então, se você não sabe, a ordem está aqui. Primeiro Cabeça Dinossauro, depois a AU, Igreja, Polícia, Estado de Violência, Afasta o Destruidor, Porrada, Tô Cansado, Bichos Escrotos, Família, Homem Primata, Dívidas e o quê? Tá? Eu vou gravar, inclusive, os vídeos marcando um por um. Tá? Eu vou começar por Cabeça Dinossauro, as análises, né? Vou fazer análise dessas músicas todas aqui. Vou começar por Cabeça Dinossauro. Uma outra sugestão que eu faço para você é que você assista ao show, tá? Com as entrevistas. É um show que eles gravam no Canecão e ele é divulgado pela TV Manchete. Tá? Esse show eu coloco
numa playlist que eu fiz. Então sugiro que você confira essa playlist, tá? Com alguns vídeos interessantes sobre as músicas do álbum, sobre a banda também. Tá? Uma outra sugestão aqui é que você leia esse livro, né? A Vida Até Parece Uma Festa. Se você quer estudar mais, né, a banda, esse livro publicado pela Globo Livros, tá? Eu o tenho no Kindle, tá? Mas você pode comprar a versão física dele mesmo, tá? Ou o Kindle, se você quiser. Mais uma sugestão, que você siga o canal do Júlio Ettore, tá? Um canal muito bom do YouTube. Aqui eu coloco o link, eu vou disponibilizar esse documento aqui para você em PDF. Tá? Então, tem aqui sempre os links, né? O Júlio Ettore faz um bom trabalho a respeito do rock nacional brasileiro, tá? E ele tem ali um canal muito bem organizado, né? Dentro do canal, 2 playlists eu destaco e coloco o link aqui também nesse PDF que eu vou disponibilizar para você. História de músicas dos Titãs, e aqui tem quase todas as músicas desse álbum, tá? E histórias de bastidores também dos Titãs. Tá legal? É isso aí. Nesse mesmo documento aqui eu coloco as letras das músicas, mas isso fica para um próximo encontro nosso. Tá? É isso aí, então. Valeu para você. Um abraço e vamos nós. Tchau, tchau. Passa de monte! Passa de monte! Passa de monte! Espírito de porco! Espírito de porco! Espírito de porco!